Esse texto aqui, ele diz que o objetivo desse cenário mundial, dessa grande crise que está dentro de nós, e que o mundo religioso fará, é cobrir os filhos de Deus de infâmia para fazê-los parecer aos olhos do povo, mesmo aos seus próprios, como os mais vis dos criminosos. Irmãos, um dia desse eu estava dizendo para a igreja lá de Monte Sião, né, que nós seremos os Lázaros do futuro. Os mais vis criminosos. Tá? Assim será agora. Isso aqui ela está dizendo do passado. Assim será agora. E ela está falando que quando os hereges, vamos pesquisar um pouquinho na questão dos hereges, esses hereges, eles eram sacrificados como bruxos, macumbeiros. Compraram tudo que era bom, lógico, né? Tudo que era a sensatez. Então, muitos desceram para a sepultura cobertos de infâmia, né? Porque o mundo julgava essa visão sobre eles. Agora imagine no mundo que nós estamos vivendo, irmãos, a mídia, né? O WhatsApp aí, 24 horas, né? Você vai querer ter um vizinho deste? Olha aqui, ó. Enquanto Satanás procura destruir os que honram a lei de Deus, fará com que sejam acusados como violadores da lei, como homens que estão desonrando a Deus e acarretando juízo sobre o mundo. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Declarar-se-á que seus consciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de lealdade para com o governo. Já. Anarquistas, as pessoas mais vis, vamos dizer teimosos, assim, violadores da lei, desonrando a Deus, inimigos da lei e da ordem, as questões morais da sociedade caíram por terra por causa deles, os juízes que estão caindo na terra, o Covid que está caindo é por causa deles, tá certo? E aí é o seguinte, se eles não fossem tão cheios de defender alguns princípios tão radicais, o mundo estaria em outra situação. Então veja bem, irmãos, este é o mundo que nós vamos enfrentar muito em breve. E a grande pergunta é: quem pode guerrear contra a besta? Quem pode batalhar contra a besta? E a grande pergunta é, irmãos, quem pode vencer essa batalha? Olha o que nós vamos encontrar agora em João capítulo 15, tá? E João capítulo 15 traz para nós algumas coisas que a gente pode ter uma visão disso aqui, tá? Capítulo 15. Jesus vai falar aqui do mundo da agricultura. E eu estou começando a ficar fascinado com o mundo da agricultura, né? Verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Olha no verso 2. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Tá? Então vejam bem, dois processos aqui, tá? Um processo de corte e um processo de poda. Diferença. São diferentes. E eu estava olhando aqui o pessegueiro, tá? E ele sofreu uma poda. E a minha esposa, que é a pessoa que mais entende disso, que ela tem mais habilidade do que eu sobre isso, tá? Ela olhou, bateu o olho e disse: ó, fizeram uma poda, vai dar fruto, tá? Mas certamente teve ramos secos,
e o ramo seco foi cortado. Ele não serve para nada, tá? Então, o processo da poda é dar muito fruto. O ramo seco é eliminá-lo, é jogá-lo fora. Então, vamos entender isso aqui. Jesus aqui, ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Mas Jesus está dizendo aqui que todo ramo que está nele, mas não dá fruto, corta. Então, quando nós olhamos para o mundo da agricultura, irmãos, nós olhamos o seguinte, né? Vamos olhar aqui a videira. A nossa mente transporta da seguinte maneira: se o ramo está na videira, ele dá fruto. Se ele não está conectado ao tronco da videira, ele não tem vida. Mas Jesus aqui fala de um ramo que está nele, mas não dá fruto. Então, Jesus falando aqui de um elemento que nós precisamos olhar esse elemento na agricultura. Tá? Vou repetindo, tá? Fica bastante visível isso no nosso entendimento, né? Ou bastante ilustrativo no nosso entendimento. Um ramo que está no tronco, é natural que ele dê fruto. E por que ele não dá fruto? Essa é a grande pergunta aqui. Por que esse ramo ele não dá fruto? Então veja bem, no livro de Atos das Nações vai dizer, né? O renovo é enxertado na videira viva e fibra por fibra, veia por veia, emerge no tronco. A vida da videira torna-se a vida do ramo. O que Jesus queria ensinar para nós? Tá? A seiva que está no tronco, ela é comunicada ao ramo. Por que o ramo dá fruto? Ele não dá fruto independente, fora do tronco. Ele dá fruto porque ele está ligado ao tronco, né? Assim, a alma morta em ofensas e pecados recebe vida mediante a ligação com Cristo. Amém. Irmão, isso aqui é uma das coisas mais lindas que Jesus deixou da justificação pela fé. Está dizendo o seguinte: pela fé, nele como Salvador pessoal, forma-se essa união. Ramo e tronco. Tá? E a alma morta com seus pecados, e aí você recebe vida mediante a fé. E aí está dizendo o seguinte, né? Pela fé, nele como Salvador pessoal, forma-se essa união. O pecador une-se à sua fraqueza à força de Cristo, seu vazio à plenitude dele, sua fragilidade à perdurável resistência do Salvador. Assim ele possui a mente de Cristo, sua humanidade tocou a nossa, e nossa humanidade tocou a divindade. Assim, pela fé, nós somos aceitos no amado. Então veja bem, irmãos, essa ligação viva com Cristo, né? Esta união é ilustrada aqui na videira, no tronco e nos ramos. Se nós tivermos esta ligação viva, veia por veia, fibra por fibra, né? Nós vamos receber a seiva, a vida que procede do tronco e será comunicada aos ramos. É maravilhoso nós entendermos isso. Dentro desse conceito, irmãos, por que Jesus diz que um ramo que está nele e não dá fruto? Vamos entendendo isso aqui, tá? Nesse conceito. E a serva do Senhor vai ampliar esse conceito. Ela vai dizer o seguinte: uma vez formada essa união com Cristo, deve ser mantida. Disse Cristo, né? Sem mim nada podeis, vocês não podem produzir frutos, está no verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim.
Então vamos entender aqui uma união, ramos e videira, e vamos entender agora um outro conceito aqui, o conceito da permanência. E o que Satanás vai tentar fazer com a imposição do decreto dominical? Ele faz com o pecado de um modo geral. Desconectar a pessoa de Cristo. Fazer esse rompimento assim, do ramo da videira. Então será feito um ataque, uma tentação. O Espírito chama isso de uma tentação especial, que vai mexer com toda a nossa estrutura de vida para fazer este rompimento. Tá? Essa separação entre o tronco e o ramo. O tronco Cristo, nós os ramos. A parte frágil, nós. E aqui vejam bem, irmãos. Ela está dizendo o seguinte: isto não é um contato casual. Ora sim, ora não. O ramo torna-se uma parte da videira viva. Irmãos, aqui que nós precisamos entender esse processo. A comunicação de vida, força e fertilidade da raiz aos ramos é livre e constante. Separado da videira, o ramo não pode viver. Tampouco de Jesus. Podeis vós viver separados de mim. A vida que de mim recebeste só pode ser conservada por meio de contínua comunhão. Sem mim, não podeis fazer, não podeis vencer um só pecado ou resistir a uma única tentação. Aonde está a nossa dificuldade como igreja, irmãos? Duas coisas aqui. Aí nós temos que entender uma outra palavrinha chamada fé. A fé viva, ela leva a uma união com Cristo. Quando Jesus está falando de um ramo que está nele, tá, vamos entender isso aqui. Vamos ilustrar isso aqui dessa maneira, tá? O que é o ramo no tronco, né? Ele está enxertado, fibra por fibra, veia por veia, tá? E ele está recebendo nutrientes do tronco, tá? Ele está recebendo a virtude do Espírito Santo, a vida que procede de Cristo, a pessoa do Espírito Santo está trabalhando nele por intermédio da união com Cristo. O Espírito Santo não trabalha independente de Cristo. Ele trabalha a partir de Cristo. Então, quando se forma esta união é formada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que pega o ramo, ele faz essa união com o tronco. É ele que faz essa união. E de Cristo procede a virtude. De Cristo procede o poder. Quando vocês analisam aquela história daquela senhora do fluxo de sangue, né? Quando ela vai tocar em Cristo, né? E Jesus vai parar, alguém me tocou. Né? Jesus vai dizer, de mim saiu virtude, de Cristo procede virtude, de Cristo procede o poder do Espírito Santo, a graça de Cristo, e essa graça ela vem atuar em nossa vida. Então vejam bem, irmãos, quando Jesus está dizendo de um ramo que está nele, mas este ramo não produz fruto, é uma união falsa. A pessoa crê em Jesus, ela aceita nominalmente a Cristo, mas ela não está ligada numa ligação viva. Parece que ela é de Cristo, dá a entender que ela é de Cristo, ela professa Cristo, ela professa as doutrinas de Cristo, mas ela não recebe a virtude de Cristo. Ela não recebe seiva. Por quê? É uma ligação superficial. É uma aceitação nominal de Cristo. Aceita os 10 mandamentos? Aceita. Aceita Jesus como seu Salvador? Aceita. Mas ela nunca experimentou o poder redentor de Cristo na sua vida. Ela nunca experimentou a graça de Cristo criando nela realmente o quebrantamento do coração e ela se agarrando a Cristo como uma única garantia dela chegar até o céu.
Então tudo é superficial. E é o seguinte, não há, resumindo, ela não recebe a virtude do Espírito Santo no coração, porque a sua ligação é superficial. Para esses irmãos, e nós temos que orar para que nós não sejamos um desses, né? O primeiro vento que acontecer Rompe isso aí. vai voar como palha seca.